Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos nós aqui para darmos início a mais uma reunião que une as Casas Espíritas Francisco Cândido Xavier e o Centro Espírita Antônio de Pádua, todas as duas casas de São Mateus. Hoje nós teremos para falar para nós uma querida companheira de Valadares, que hoje reside em Juiz de Fora, Rogéria Olímpio dos Santos. Ela é natural de Governador Valadares, Minas Gerais, espírita desde os 5 anos de idade, trabalha no movimento espírita de Juiz de Fora, Minas Gerais, frequenta o Centro Espírita Fé e Caridade, onde é responsável, junto com seu esposo, Fred, pelo coral que leva o nome do centro. Profissionalmente, Rogéria é professora de artes e história. E essa música que vocês acabaram de ouvir estava sendo interpretada por ela na voz e o esposo no piano, ou teclado, não sei. Então, para que a gente possa dar início, de fato, às nossas atividades, vamos pedir à nossa querida Catarine que faça a leitura inicial para nós e a prece. Catarine, com você, querida. Boa noite a todos. Boa noite. A leitura de hoje é do livrinho Minutos de Luz e se chama Paz de Deus. Faça o que estiver ao seu alcance, no sentido de cultivar a paz dentro e fora de você mesmo. Não pense em construir castelos para os outros, deixando a própria alma nas ruínas do conflito. O reino de Deus, no dizer do Cristo, é a expressão maior da felicidade. Aprendemos também que esse reino não surge com aparências externas. Pense no espaço que existe dentro de você. Entregue-se ao trabalho de sua autorrealização. O que construímos fora deve ser reflexo daquilo que conquistamos interiormente. Cultive a paz em seu coração e distribua alegrias por toda a parte. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer nesse instante essa oportunidade de juntos aqui estarmos para mais um aprendizado, que a equipe dessas duas casas possam nos intuir, nos fortalecer, nos amparar, intuir também o palestrante, que esses ensinamentos possam adentrar os nossos corações e fazer com que transformemos o nosso dia a dia, sempre em busca de fazer o bem, de amar e de servir ao nosso próximo. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Rogéria, a palavra é toda sua, querida. Por gentileza, silencie os seus microfones, tá? Boa noite a todos. Tereza, só me lembra que antes de qualquer coisa, até que horas eu tenho? Só para não fazer bagunça? Você está sem microfone. Desculpa. A nossa palestra termina às 20h30. Sim, senhora. Antes de mais nada, eu queria dizer que é com um sentimento de gratidão e de carinho profundo que eu estou aqui na frente desse computador nessa noite, pela oportunidade, pela confiança de poder estar com vocês, né? Pela confiança que vocês depositaram em mim nessa noite, através da Tereza. E a emoção também é grande, porque, assim, essa moça aí deve ter, acho que uns 20 anos que eu não te vejo, né, Tereza? E a gente volta no tempo, porque eu a conheci nos meus 15 anos de idade, lá em Governador Valadares, e era ponto de parada frequente, a gente parar na banca da Livraria Espírita para poder bater papo à tarde. E aí a gente começa a rememorar vários momentos que foram caros e importantes ao nosso coração. E é com muito amor sincero que a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre um assunto que não é muito agradável, né? Porque falar sobre dor é uma coisa que a gente até pensa na possibilidade de falar, mas quando se refere à dor do outro.
Porque quando ela chega para a gente, incomoda, é ruim, não é uma coisa muito legal. E ainda mais nesses períodos que nós temos vivido, né, nesses tempos que estamos vivendo, a dor chega com uma violência e com uma virulência muito grande. Quando não chega diretamente na nossa pele, em função das perdas que têm sido frequentes, né, dos problemas climáticos que têm atingido tantas vezes, tantas criaturas. Estávamos lembrando essa semana, conversando aqui em casa com alguns amigos, até pelas redes sociais também, e Minas Gerais já tem de uns 5 anos para cá sofrido com problemas constantes, né? 2 rompimentos de barragem, as notícias de alagamento que voltam de um lugar e outro, cidades aqui perto que no ano passado ficaram destruídas e agora já estão sofrendo com chuva de novo. E para completar a situação, vem a bendita da pandemia para nos ensinar. Nessas horas, quando a gente ouve alguém falando isso, a vontade que dá de pensar assim, mas, meu Deus do céu, ensinar mais o quê? A gente já está aprendendo, já está o suficiente, não precisava ser tanto dessa forma. Mas é necessário que nós comecemos a enxergar as coisas à nossa volta com um olhar um pouquinho diferente. E é por isso que a gente propôs essa conversa sobre a dor e o sofrer. E ela vem no encadeamento. E vocês sabem disso, a gente, quando é chamado a falar, a gente vai falando muito das coisas que a gente precisa estar ouvindo com um pouquinho mais de frequência. E como a gente é teimoso e se nega a ouvir as recomendações que o alto nos envia, vem pedido, né, ou a sugestão para que a gente tome aquele assunto de novo várias vezes, que é para ver se aquilo entra de verdade e a gente consolide aquele tipo de ensinamento. E estávamos estudando, algum tempo atrás, o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e foi pedido o tema das potências da alma e nos chamou a atenção a construção do livro. E nós vamos usar essa construção para que a gente possa entender um pouco essa conversa fraterna que nós vamos fazer hoje. Leon Denis, quando escreve O Problema do Ser, do Destino e da Dor, já era um orador, que a gente chamou de dispositor, né? Muito conhecido na França, nas regiões por onde ele transitava, nas diversas viagens que ele fazia para conversar sobre o Consolador Prometido. Inspirado desde muito cedo pela presença de Allan Kardec, né, pela primeira visita que ele teve, a oportunidade de acompanhar de Allan Kardec, e empolgadíssimo pelos ideais trazidos pela doutrina dos espíritos, que ao ler ele descobre que, na verdade, já conhecia todos aqueles ensinamentos dentro de sua alma, dentro de seu coração, ele se deixa encantar de tal forma que, nos anos que se seguiram à morte de Kardec, ele assume uma verdadeira tarefa de difusão do espiritismo, de defesa das propostas trazidas, né, pelo codificador, e isso por um motivo muito sério. A gente está falando de um período, o século XIX é muito fértil, muito fecundo nesse sentido, onde as diversas áreas do conhecimento estavam explodindo, tanto no sentido de negação daquela ignorância que vinha acompanhando a humanidade há tanto tempo, mas ao mesmo tempo no sentido de se explorar novas possibilidades de conhecimento. E entre essas possibilidades, os fenômenos mediúnicos, os fenômenos psíquicos estavam muito presentes. A mediunidade estava sendo estudada em várias instituições distintas, mas nem todas elas, a gente tem que lembrar disso, eram instituições espíritas. Então, era muito comum pessoas estudarem a mediunidade no campo científico, estudarem a mediunidade no campo filosófico, mas sem essa preocupação de adotar o espiritismo enquanto uma possibilidade de vivência, enquanto uma possibilidade de roteiro de vida. E Leon Denis, em meio a esses estudiosos, ele defendia exatamente a pureza que o codificador conseguiu organizar dentro daquele seu projeto. Porque ele entendia as consequências morais, as consequências que se poderiam alcançar com o emprego consciente da doutrina. E é nesse sentido, nesse conjunto de coisas, que a gente precisa entender a obra de Leon Denis como sendo exatamente o papel de um continuador.
Tanto é que ele vai trabalhar nos congressos mundiais de espiritismo, ele vai defender a proposta espírita e ele é fiel, ele é leal a tudo aquilo que ele tinha aprendido dentro da codificação. Por que a gente está fazendo essa curva? Para entender por que num livro chamado Problema do Ser e do Destino da Dor, que foi profundamente aclamado pela crítica jornalística parisiense à época, os melhores jornais do período aplaudiram a iniciativa, mas na primeira parte do livro, ele divide o livro em 3 partes, quem já leu vai se lembrar disso, ele discorre, e o título da primeira parte é O Problema do Ser, ele vai desmembrar o título do livro, ele vai discorrer sobre o que é o espírito, sobre a mediunidade, sobre a condição da vida, é como se ele fizesse uma espécie de apresentação daquilo que a obra de Kardec já trazia, o que a codificação já apresentava, mas de forma a encaminhar aquele pensamento para a ideia do destino e para a ideia da dor. Na primeira parte, ele situa a discussão nesse sentido. Na segunda parte, ele vai falar sobre o problema do destino, e aí ele vai falar sobre reencarnações, sobre lembranças que pessoas têm das reencarnações anteriores, sobre lei de causa e efeito, sobre as consequências das nossas atitudes. Só que aí a gente começa a pensar e esperar, né? Porque se num livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele na primeira parte fala sobre o problema do ser, na segunda parte o problema do destino, a gente imagina que na terceira parte vai ser o problema da dor. Só que ele coloca na terceira parte as potências da alma. E aí já é um primeiro momento para a gente pensar em o que é a dor dentro das nossas existências. Porque estamos acostumados a encará-la sempre como sendo algo desconfortável, algo que vem nos incomodar, que vem atrapalhar a nossa vida que estava muito calma e que geralmente é vista para a gente como sendo um peso ou um castigo. E aí a gente vai entendendo essas questões, né? Leon Denis, quando fala sobre as potências da alma, ele vai abordar alguns elementos que são muito curiosos. Ele fala primeiro sobre a vontade. E ele lida com a vontade, chamando a nossa atenção para o fato de que ela é talvez a mais importante dessas potências. E ele vai fazer uma distinção entre vontade e querer, porque a gente, no nosso entendimento, na nossa cultura hoje, a ideia da vontade, o pessoal ainda fala, né? Vontade é aquilo que dá e passa. E a gente acha que o querer é que é o poder. Na discussão dele, no livro dele, ele vai tratar de forma diferente. Ele fala que querer, você pode querer muitas coisas. Querer, você quer agora e deixa de querer daqui a pouco. Agora, ele trabalha a ideia da vontade como sendo essa energia, essa potência que a gente traz em nós e que vai colocar em ação todas as nossas faculdades, todas as nossas energias. Por isso que ele coloca que a vontade é a maior dessas potências. Ele sai da vontade, ele vai construindo um encadeamento para a gente entender. Ele sai da vontade e vai falar sobre o livre-arbítrio. Não simplesmente na questão da liberdade, mas associando o tempo inteiro a liberdade inerente ao livre-arbítrio com a responsabilidade decorrente do uso desse livre-arbítrio. Quando ele termina de tratar o livre-arbítrio, ele chega na consciência, porque é necessário que nós entendamos que temos uma vontade, que temos o direito de aplicar essa vontade em todas as situações da nossa existência, mas que nós somos espíritos. E a responsabilidade é agregada nesse ponto, ela vem junto dessa questão do livre-arbítrio, porque nós precisamos entender que em cada um de nós existe um foco de vida, de energia, de pensamento, do que quer que seja, mas existe em cada um de nós uma essência que vai sobreviver a todas essas dificuldades que a gente traz na matéria, que vai sobreviver a todos os problemas que nos cercam, mas que é a essência manifesta nessa existência, no campo da consciência, e que diz de verdade quem eu sou. Nessa encarnação eu estou Rogéria, mas eu sou, na verdade, o conjunto da Rogéria, daquela que eu fui na última, daquela que eu fui anteriormente, de tudo aquilo que representa o conjunto de ações que eu já construí em mim. E eu não posso perder isso de vista. Por fim, ele vai sair desses 3 e vai chamar a atenção para a importância do pensamento, que seria a quarta potência apresentada por ele.
E ele vai falar do pensamento das nações, no sentido de como que nós culturalmente, e é claro que ele dialoga com os conhecimentos da sua época, como que nós culturalmente acabamos refletindo um comportamento comum desenvolvido pelos agrupamentos nos quais estamos inseridos. É por isso que algumas pessoas falam, né, que dá para a gente conhecer direitinho quem é espírito ou não, porque tem um jeitinho diferente. Esse jeitinho diferente acaba sendo a exteriorização dos nossos pensamentos, daquilo que nos cerca e daquilo que nós conseguimos emitir a partir daquilo que nos cerca. E aí a gente pensa, tá, as potências ficou nessas 4, porque a gente entende potência como sendo ferramenta. E ele começa a caminhar para outros 2 elementos, muito no sentido de formação, de educação e de, ao mesmo tempo, incentivo para que as nossas ações possam se concretizar. E ele vai tratá-los enquanto educadores. O primeiro deles é o amor, mas está tudo dentro da parte que trata das potências da alma. E ele vai falar do amor enquanto um grande educador, porque o amor, parece óbvio, tá? É aquilo que vai mostrar para a gente o que é prazeroso, o que é gostoso, o que nos faz bem. E quando eu sei, por exemplo, e os exemplos que eu vou dar aqui vão ser terríveis de vez em quando, vocês me perdoem, tá? Se eu sei que eu gosto muito de um sorvete de chocolate, que aquilo lá é a maior delícia que tem no mundo, eu vou me esforçar para conquistar de novo aquilo que me fez bem. Se eu sei que um abraço é aquilo que aconchega, é aquilo que me traz para perto, eu vou querer fazer de tudo para angariar a simpatia das pessoas e eu ter essa possibilidade do abraço de novo. Se eu sei que as afeições me alimentam a alma, eu vou aprender aos poucos a lidar também com o ser humano de forma a garantir a permanência dessas afeições. Só que, em teoria, como toda criança ainda não educada, na fase ainda de construção inicial da sua vida, a gente passa pelos períodos de egocentrismo, ou como o Divaldo gosta de falar de vez em quando, de egotismo ou de egoísmo. E corre o risco de eu querer tudo só para mim. E como eu não posso ter tudo só para mim, porque isso não condiz com a misericórdia divina, e eu preciso aprender que o universo inteiro é a minha casa, e essa família universal inteira é a minha família, exatamente por precisar desse tipo de reflexão, ele coloca para a gente a outra professora que a gente precisa. E essa professora é a dor. Leon Denis, e a gente vai usar alguns fragmentos, vocês me perdoem, apresenta para a gente, logo no início do texto, né, sobre a dor, uma definição que para a gente vai ser útil. Ele fala que a dor é uma lei de equilíbrio e de educação. Primeira definição clara que ele faz no seu texto é exatamente essa. Por que de equilíbrio? Primeiro porque vai ensinar em mim, na carne, na matéria, até onde que pode ir as minhas ações ou não. Porque eu preciso aprender a manter o equilíbrio do meu corpo físico para que eu consiga viver bem e melhor. E aí a gente se recorda das diversas passagens sobre as causas das aflições, e no Evangelho segundo o Espiritismo eles mostram um pouco para a gente, diversos textos, né? No que falam sobre a causa e a justiça das aflições, isso daí é mais claro, mas eles trazem para a gente reflexões sobre essa história de que tudo aquilo que acontece na minha vida é alguma coisa que eu estou pagando lá de trás. E eles dizem que não. Muito pelo contrário, a maior parte dos problemas que nós enfrentamos nesta existência, muitas vezes, são causados por nós nesta mesma existência. Existem grandes provações, grandes expiações que essas nós trazemos de outros tempos, mas é um erro nosso achar que a dor de barriga que eu estou tendo nesse momento é porque eu dei um soco na barriga de alguém lá para trás. Se eu estou passando por um desconforto orgânico, pode ser que o meu desequilíbrio na minha conduta, nessa encarnação, esteja provocando, de alguma forma, aquele reflexo que está me trazendo dor. Por isso que a dor é um elemento de equilíbrio, mas também é um elemento de educação, porque ela me ensina a lidar também com os meus limites e com a dor do outro.
Através daquilo que me fere, eu tanto começo a perceber o que me incomoda, mas com o amadurecimento eu vou aprendendo também aos poucos que o outro também não gosta daquele sofrimento que eu estou sentindo, que o outro também se sente incomodado com aquilo. E ele vai explicar ainda. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. As falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. E aí nós vamos buscar a ajuda, porque às vezes são precisos alguns casos ou algumas histórias para trazer a gente um pouquinho mais para perto, né? Dessa experiência, vamos colocar assim. A gente foi buscar a ajuda de uma amiga muito querida. A gente espera que um dia a gente possa falar isso sem peso na consciência. Mas fomos buscar a ajuda da Dona Ivone do Amaral Pereira, a médium responsável pelo Recordações da Mediunidade, pela trilogia do Nas Voragens do Pecado, pelo livro, né, Memórias do Suicida. E por que a gente está buscando o exemplo dela nesse primeiro caso aqui? Primeiro, porque a gente olha para a Dona Ivone hoje e a gente vê assim, nossa, foi uma grande médium, né? Foi uma missionária. E tem muitos textos onde a gente encontra falando dela enquanto um espírito missionário. A totalidade das entrevistas que a Dona Ivone deixou, ela sempre fez questão de dizer que essa reencarnação dela foi uma reencarnação de resgate por todos os débitos que ela trouxe, pelos 2 suicídios cometidos, por todos os erros cometidos nos últimos, vamos colocar por baixo, 400, 500 anos. E aí a gente vira, mas como assim? E aí a gente vai buscar alguns fragmentos da história. Podem ficar tranquilos que o único spoiler que eu vou dar aqui é o spoiler da vida dela como Ivone, que é fácil da gente encontrar referência disso em qualquer lugar. Mas, para a gente entender essa situação de que as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso espírito, nós vamos buscar algumas lembranças da existência dela. Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, começa contando para a gente, e para quem não conhece o livro, vale a pena ler, porque ele é quase um relato autobiográfico intercalado por textos explicativos de Dr. Bezerra de Menezes. Ela vai trazer as vivências dela, mas o Dr. Bezerra, a cada momento, vai apresentar os fatos doutrinários ou os elementos, os conhecimentos doutrinários para se entender aquela questão. A primeira das narrativas que ela coloca trata sobre um caso de catalepsia. E ela fala que a catalepsia foi presente na existência dela em várias ocasiões da sua vida. Para a gente lembrar, a catalepsia é esse estado de quase que suspensão total da vida. É por causa dele que muitas pessoas anteriormente, no passado, acabavam sendo enterradas vivas. Dr. Bezerra de Menezes, em meados do século XX, discorre sobre a letargia e a catalepsia, chamando a atenção de que, em alguns sentidos, esse era um fenômeno que ainda era quase que um enigma para a ciência, que a própria medicina, talvez pela dificuldade de se encontrar explicações, não dava muita atenção para o caso. Mas ele estava falando isso lá na década de 60 do século passado. E ele vai explicar, de uma forma que é até curiosa para a gente, ele vai falar sobre esses 2 fenômenos enquanto fenomenologia mediúnica. Ele fala que é quase uma capacidade de desdobramento mais avançado, mais profundo, que permite que nós, espíritos, possamos alçar voos mais longos e mais conscientes quando a gente se encontra em desdobramento na espiritualidade e o corpo se encontra aqui no estado cataléptico. Aí a gente pode pensar, né? Ah, mas eu sou médium, não é o meu caso, mas eu sou médium e eu nunca passei por essa experiência. Pois é, ele fala que a maior parte da humanidade experimenta pequenos fenômenos catalépticos durante o próprio período do sono. E aí é interessante porque quem já fez aquele mapa de pressão deve lembrar que é comum, às vezes, durante o período do sono, ter alguns momentos onde parece que a pressão despenca um pouco mais do que é normal. Mas é uma fração de segundo. E, geralmente, são nesses momentos em que o espírito pode se tornar mais livre. Por que a gente começou com esse caso? Porque ela fala que, desde a sua primeira infância, ela experimentou processos
muito dolorosos em função dos erros pregressos. Que processos dolorosos são esses? E por que ela começa com a catalepsia e com a letargia? Porque aos 20 e poucos dias de vida ela estava sendo velada, dada como morta, já amortalhada, prestes a ser enterrada. Um acesso de tosse comum em bebês fez com que ela perdesse o ar e fosse dada como morta. Sua mãe não acredita que ela estava já desencarnada. O pai era de família espírita, mas a mãe ainda era católica, mas era aquele espiritismo de 1900, que não tinha essa estrutura, essa organização que a gente tem hoje. E ela menciona que a mãe entra para dentro do seu quarto desesperada, como era uma católica muito crente, começa a orar a Nossa Senhora, a Maria, pedindo a intervenção dela, porque ela tinha certeza de que a filha dela não estava morta. Mas a Ivone explica que depois dessa oração, jamais tranquila, jamais refeita no seu estado emocional, a mãe volta para a sala, onde o corpo da filha estava sendo velado no pequeno esquife, e começa a conversar com aquele corpinho já dado como morto, acariciando o seu rosto, e ela fala que nesse acariciar de rosto, fluidos vigorosos foram transmitidos para aquela criança que de repente começa a chorar do nada. E ela fala que o passe é muito propício nessas situações, principalmente o passe envolvido nesse profundo sentimento de amor que a mãe dela trazia. E o lado cômico da história é que ela fala que do mesmo jeito que ela foi amortalhada, eles desfizeram a sala rapidinho, porque em 1900 não era uma coisa tão rara um bebê de 20 e poucos dias desencarnar. Então a vida seguiu como era normal. Mas, por volta dos 4 anos de idade, ela começou a trazer muito problema para a família, porque ela começou a ver pessoas que ninguém via, inclusive uma pessoa que ela falava que era o pai de verdade dela, e começou a ter problemas com o seu pai na encarnação de Ivone, porque ela começou a confrontá-lo. Não, você não é meu pai de verdade, meu pai é aquele que está ali, vestido assim, com cabelo assim, com bigode tal, desse jeito, daquele jeito. Porque ela veio com todas as recordações da vida anterior que ela tinha tido. Então, na hora de tomar banho, ela pedia, mãe, eu quero aquele vestido assim, assim, assado. Só que ela não tinha mais aquele vestido era da outra vida. Ah, a gente vai passear, mas eu quero passear naquela carruagem assim, assim, assado. Só que eles eram muito pobres, aquilo era uma loucura da cabeça daquela criança. Imagina o que é para a cabeça de uma criança viver em 2 realidades distintas sem ninguém ter muita certeza do que está acontecendo. Imagina o nível de sofrimento que seria para cada um de nós passar a sua infância inteira desse jeito, a ponto dos pais mandarem-na durante um tempo. Ela viveu alguns anos com a sua avó, porque a mãe dela, né, enquanto Ivone e o pai precisavam de tranquilidade para ajudar a criar os outros filhos. E ela sozinha já demandava uma dificuldade muito grande. Lembrança de resgates no umbral, onde ela se via presa dentro de vulcões, assediada por hordas de obsessores. Gritos durante a noite desesperadores. Quando a coisa começa a se acalmar, e é interessante que ela fala que esse quadro experimentado por ela poderia ter sido aliviado com o que a gente chama hoje de evangelização da criança e um trabalho de passes bem feito. Isso poderia ajudá-la a diminuir essas crises. Ao mesmo tempo em que ela vai vivenciando isso tudo e convivendo com aquele pai desencarnado, ela começa também a ver um outro homem que, de início, quando ela olhava para ele, ela se apavorava e se escondia, porque ela lembrava que ele tinha sido marido dela e que ela tinha traído ele. Isso para uma criança, junto a todas as recordações. E aí, o que a gente pensa, né? A gente fica imaginando assim, mas é quase que um castigo. Pois é, um castigo. Eu gosto muito de lembrar de uma passagem do livro Nosso Lar, e está no livro. No filme eles não colocaram essa cena. Mas quando eu lembro da história da Ivone, essa cena da conversa do André Luiz com a Narcisa é uma das melhores explicações que eu tenho para se entender o processo. André Luiz está conversando com a Narcisa nas câmaras de retificação e ele pergunta, né? Logo que ele começa a trabalhar, ele começa a puxar conversa com ela e fica querendo saber um pouco do que tinha acontecido, como é que ela tinha parado, nossa conversa de colegas. E ela fala que há alguns anos ela tinha ido buscar
a ajuda da veneranda para pedir para ela a intervenção dela, porque ela queria voltar à Terra, não como encarnada, né, mas voltar à Terra para ajudar alguns familiares que se encontravam em processos dificílimos e que estavam precisando do amparo do além. E aí a gente fica imaginando, né? Eu chego aqui, vamos usar o exemplo, eu chego aqui para a Tereza. Tereza, eu estou precisando voltar lá para o Governador Valadares para ajudar a minha família que está lá com esse problema. Aí a Tereza, que tem todo o conhecimento que eu não tenho, vira para mim, sim, eu autorizo sim, mas antes eu queria te pedir um favor. Você vai ficar só 20 anos trabalhando aqui em São Mateus, ajudando no centro e tal, a fazer isso e aquilo. E aí a gente pensa, né? Eu estou querendo ajudar a minha família, ou como aconteceu com a Narcisa, ela queria ir para a crosta terrestre para ajudar a sua família que estava em dificuldade, e a veneranda pediu para ela 20 anos nas câmaras de retificação. Que história é essa? Que lógica que tem isso? Mas ela explica para o André Luiz que a veneranda pediu isso porque era necessário que ela construísse um cabedal, que ela armazenasse uma bagagem de amor que pudesse auxiliá-la nos trabalhos em que ela queria desenvolver. Por que a gente está colocando isso? Charles, e quem tiver a possibilidade de ver, Charles é o pai, esse pai desencarnado da Ivone, e também é o espírito que assina boa parte dos livros dela, e é considerado por ela também como sendo seu grande protetor durante essa encarnação de Ivone. Charles sugere, aliás, recebe ela no século XIX como filha, mas recebe depois de ter recebido de ter acompanhado uma manifestação dela. Ele tinha convivido com ela um tempo enquanto encarnada, sabia da vinculação afetiva que eles tinham há muitos anos, mas conversa com ela e ela pede a ele a oportunidade de reencarnar como sua filha, mas vira ainda falando que a única coisa que ela pedia, além disso, né, da possibilidade de reencarnar, é que ele usasse com ela de rigor na sua educação, porque senão correria o risco dela falhar nas mesmas dificuldades que ela já tinha enfrentado. Mas aí vamos entender o seguinte, esse espírito que se manifesta lá no século XIX para ele, pedindo para ele recebê-la como filha, nessa condição, ele tinha acompanhado enquanto encarnada, sofrendo, abandonada, desprezada, tuberculosa, e por seu amor por ela, morrendo na sarjeta de fome e frio, sem ter que ninguém cuidasse dela. Aí, muito bem, eu tenho uma irmã minha nessa condição, fingindo, e eu sei que ela vai reencarnar por mim. Quais são as chances que tem de eu ver aquele bebezinho no meu colo, não me lembrar de todas as dores que ela passou na encarnação passada, e ainda por cima agir com todo rigor e seriedade com aquele ser que eu sempre quis proteger e não tive condições, porque a sociedade da época não permitia. Estão entendendo o problema que tem? Charles orientou-a, nessa encarnação anterior a Ivone, de todas as formas que era possível. Ele era espírita, ele se fez espírita no processo logo posterior à codificação. Ele era um filantropo, um nobre espanhol, mas que, com a sua fortuna pessoal, construiu um hospital para ajudar aqueles que não tinham condições de pagar pelas consultas, ajudava os pobres, ajudava os órfãos, ajudava as viúvas, tratava de todos eles de graça, e aquela filha tão amada, tão querida, ele não ia tratar? Claro que ele ia. Mas ele cuidou com todo amor, com todo desvelo, deu toda a educação que era possível a ele dar, fez todo o trabalho que a gente conhece como sendo de evangelização da criança. Ele evangelizou aquela filha dentro do seu lar, mas não exigiu dela comprometimento nenhum. E aí a gente lembra, né, de certa forma, é isso que os espíritos protetores fazem com a gente. Eles dão todos os recursos para a gente conseguir caminhar sozinho, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. O problema que tem é que essa filha se perdeu pela vaidade, pelo orgulho, pela necessidade de fama, pela necessidade de aceitação. Ela era muito bonita, era muito talentosa, trai a sua família, abandona o seu marido com a filha, foge em busca de fama, o marido e a filha morrem, ele de suicídio indireto, porque ele, para fugir da dor da separação dela, começa a se envolver cada vez mais nas pesquisas da tuberculose, numa época em que a tuberculose não tinha cura,
transmite a doença que ele já tinha contraído também para sua filha, e ela descobre, já tarde demais, que os dois tinham desencarnado, meio por tristeza, e o arrependimento vem. O arrependimento é tamanho que ela não consegue resistir aos impulsos também, e aos conselhos não, às sugestões recebidas de espíritos que queriam a sua queda, e acaba se matando pela segunda vez, se jogando no Rio Tejo. A primeira vez tinha acontecido no século XVIII. No século XVII, ela tinha induzido outros ao suicídio. No século XVI, por não aceitar problemas familiares, ela acaba provocando a morte de alguns. E a gente vê uma pessoa que vai caindo. Caindo por quê? Porque era mal? Não, porque era ignorante, porque não aceitava a lei divina, porque tinha uma dificuldade imensa de aceitar o sofrimento da sua própria existência. E aí a gente vira, né, tá, Rogério? O que isso daí tem a ver com a história da Narcisa? Charles, depois que essa filha muito amada se mata, participa do processo de reencarnação dela enquanto Ivone, mas fala que aceitava, porque já tinha avisado para ele que dessa vez ele não poderia voltar com ela. Mas ele tinha encarnado com ela praticamente em todas as vidas desde o século XVI para cá. Ele é avisado que não vai poder retornar. E ele fala que aceita, mas que pedia uma coisa: que eles concedessem a ele o direito de atuar como espírito protetor dela e de se fazer visível, porque ele não ia permitir que acontecesse nessa encarnação a queda que aconteceu na anterior, por causa daquilo que ele entendia como sendo um excesso de complacência dele, um excesso de bondade da parte dele. Que dessa vez, enquanto espírito protetor, ele ia usar de todo o rigor que ele deveria ter usado lá atrás, mas que o seu coração amoleceu e não permitiu. E aí a gente vira, né? Nossa, mas ela foi muito ajudada, né? Foi, muito ajudada. Por que ela mereceu isso? Não é ela que mereceu. Foi Charles, foram outros familiares que tinham conquistado, desde o século XVI, pelo trabalho de evangelização, pelo trabalho de difusão de início do protestantismo nascente, fazendo aquele cristianismo redivivo, de se ajudar através da caridade, todos aqueles que eles tinham em contato, foram eles que foram construindo uma rede de amores, como foi necessário que a Narcisa fizesse nas câmaras de regeneração, que permitiram a eles angariar os recursos necessários para, dessa vez, poder chegar junto com os instrutores da Legião dos Servos de Maria e falar assim: minha filha, não tem mais jeito. Você se prejudicou tanto que você vai vir médio. Você não vai vir médio por merecimento. Você vai vir médio porque você provocou um tal nível de desagregação no seu perispírito que ele vai vir desequilibrado. Pelos 2 suicídios, vai ser como se todos os laços estivessem um pouco afrouxados. Então, você vai participar muito mais do que você queria dessa vida sua espiritual. O processo todo construído por você vai fazer com que as lembranças da vida passada se tornem muito presentes. E, além disso, por aqueles que te seguem, que são seus familiares, que te amam profundamente e conquistaram esse direito, você vai ter todas as recordações de todos os erros cometidos por você nessas últimas encarnações. De quem é que a gente está falando? Charles. Bezerra de Menezes foi seu pai lá no século XVI. A família dela espiritual toda tinha conseguido ascender. Ela ainda estava agarrada aqui, pelo mau uso do amor que ela tinha feito. Rogério, por que a gente está fazendo essa curva toda aqui se o assunto é dor e sofrer? Porque a Ivone, pela necessidade dela de sobrevivência, ela entendeu desde muito cedo que o único recurso de salvamento que ela teria seria se dedicar de corpo e alma a, vamos dizer assim, a âncora, aquilo que seria o elemento de salvação da sua existência, que foi apresentado para ela desde muito cedo na figura da doutrina espírita. O seu pai, quando ela tinha 12 anos de idade, deu para ela de presente, e nisso ela já acompanhava as reuniões familiares, porque naquela época, 1912, era comum as pessoas fazerem reuniões mediúnicas nas residências, era outro período da história do espiritismo,
Mas aos 12 anos de idade, como ela já via muita coisa e ela acompanhava aquelas reuniões, não ainda enquanto médium, mas assistindo o que acontecia, o pai dela deu para ela de presente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu me lembro disso, eu acho muito sério, porque é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo que tem outros livros que são mais leves para as crianças. O Evangelho segundo o Espiritismo é muito pesado para a infância hoje. Se faz tão bem para a gente, por que vai fazer mal para os nossos pequenos? Por que a gente não pode fazer esse trabalho de aproximação entre aquilo que nos faz bem enquanto espíritos e enquanto espíritas, e não auxiliar de alguma forma a construir nos nossos jovens esse mesmo tipo de pensamento? Ela trabalhou como passista, nos trabalhos que a gente chama hoje de atendimento espiritual, e ela falava, na época, dava-se o nome de aconselhamento. Ela foi médium, ela foi secretária de casa espírita, ela foi palestrante em alguns poucos momentos, ela trabalhava com mediunidade de cura, tanto através dos passes, quanto no receituário mediúnico, que também aconteceu com ela. Ela trabalhava na confecção de enxovaizinhos de bebê, e ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que ela não conseguiu nem terminar a quarta série do primário. Ela trabalhou a vida inteira como costureira. Pelas dificuldades familiares, já que ela tinha traído esse núcleo familiar em várias encarnações, ela muito cedo perdeu os pais e acabou vivendo de um lugar para o outro, porque ela nunca se casou. E naquela época, uma mulher que não estava casada ficava como se, de certa forma, estivesse sendo jogada à própria sorte. Então, morou com uma irmã, com outra irmã, com uma sobrinha, e assim por diante. Morreu aos 83 anos de idade. E o interessante é que, como ela tinha se matado muito cedo, na encarnação passada, estava previsto que ela desencarnaria por volta dos 42, 43. Nesse período, a espiritualidade responsável, o grupo espiritual responsável pelo seu trabalho, se reúne e percebe que ela tinha conseguido viver aqueles 40 e poucos anos da sua existência de forma leal, de forma verdadeira, no que se refere aos compromissos assumidos por ela antes de reencarnar. Ela tinha conseguido até aquele momento ser dócil àquilo que era necessário enquanto correção proposta pela lei divina. E por que a gente está dizendo isso? Porque ela sabia das dificuldades e ela soube aceitar as orientações e seguir as orientações. Nossa, mas a Dona Ivone foi muito famosa, né? Foi. Principalmente depois dos 60 anos de vida. Porque é nesse período, depois dos 40, que esse grupo lá na espiritualidade entende que as experiências que ela tinha trazido de outras existências poderiam ser úteis para auxiliar muitos espíritos que talvez estivessem pensando nos mesmos erros cometidos por ela. E aí é nesse momento que Leon Denis, de novo, nosso Leon Denis, é convocado pela espiritualidade para dar aqueles escritos de início, né, do Memórias do Suicida, que eram só relatos de espíritos trazendo as suas realidades, eram só os relatos do Camilo, mas ele é convidado para dar a feição doutrinária que era necessária à obra. Por que a gente está dizendo isso? Às vezes a gente olha para pessoas que são vitoriosas nessas encarnações e quando a gente vê só o final, parece que é muito fácil. Quando a gente vê só o exemplo da luta vencida, parece que é muito simples, mas não é. Mas não é. É todo um caminho que foi percorrido, que permitiu que lá na frente, como um acréscimo de misericórdia por todas as lutas enfrentadas, fosse dada a ela essa outra oportunidade. E aí, vocês me desculpem, a gente vai começar a encaminhar para o nosso encerramento, mas pedindo a ajuda do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, porque Joana de Ângeles, na época assinando como Espírito Amigo, no capítulo 9, vai deixar uma mensagem que se chama Paciência. E a gente vai pegar só a primeira frase, na verdade, dessa daí, e depois vamos caminhar para o sofrer. Ela fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E a gente diz, que? A dor é um presente que Deus dá de presente para a gente?
E às vezes a gente conversa sobre isso, né? E a gente mesmo diz assim, Deus, não estou querendo isso agora não, deixa um pouquinho para depois. Ou então deixa eu crescer um pouco mais, deixa eu me fortalecer um pouco mais. Mas ela coloca, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque a própria Joana, no Leis Morais da Vida, quando fala da lei de adoração, lembra a gente que Deus, sendo o Pai generoso e justo que é, não coloca sobre as nossas costas um peso maior do que aquele que a gente pode suportar. Então, se a gente está sofrendo, se a gente está enfrentando um processo de dor qualquer, é porque Deus sabe que nós temos condições de passar por aquela dor e sairmos vitoriosos. Ele sabe. O que às vezes falta é a gente também acreditar nessa possibilidade. São os eleitos de Deus que recebem essa bênção. Pois quando sofrerdes, não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. É necessário que nós entendamos, e isso não é masoquismo, é necessário que nós entendamos que a dor, na verdade, é um processo de educação. É um processo de construção íntima que nós trazemos nessa existência. Eu gosto, às vezes, de lembrar, e quando a gente estuda física na escola, a gente estuda um pouquinho sobre energia cinética, né? Então, se eu tenho esse copo de água aqui, para eu tirá-lo da minha mesa e levantar até essa posição, eu gastei uma certa energia. A dor é a energia que a gente gasta para voltar para o caminho que a gente abandonou. Ah, mas ela tem que ser sofrida assim? Por quê? Por que tem que trazer tanta dificuldade? Pois é, aí a gente vai para a nossa mensagem tema. Porque no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Lacordaire, em 1863, na cidade de Acre, vai deixar uma mensagem sobre o bem e o mal sofrer. E nós vamos trabalhar para encerrar com alguns fragmentos dessa mensagem. Lacordaire começa dizendo o seguinte, que quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Tanto para o rico quanto para o pobre, uma topada na quina da mesa vai doer para caramba o dedinho do pé. Qualquer um de nós que estamos encarnados, vamos sofrer com as dificuldades inerentes à matéria. André Luiz fala que a dor é o preço que a gente paga por estar vivo, porque o corpo material, ele se desagrega. Estarmos num corpo de carne significa que mais cedo ou mais tarde vamos passar por problemas de dor. Querendo ou não, vamos passar por problemas de dor. Bem-aventurados aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, mas todos aqueles que estão neste mundo, sejam aqueles que estão sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E aí, lá na frente, a gente falou sobre a vontade, né? E ele vai mencionar que o desencorajamento, a falta de coragem, é uma falta. Ficou redundante, mas a ideia é essa. O desencorajamento é uma falta. A ausência da coragem de lutar em nós é uma falha da nossa parte. É uma dificuldade que ainda trazemos, é uma imperfeição que ainda carregamos. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. E por que ele recusa consolações? Porque falta coragem. Porque quando a gente está naquele momento de desespero, quando a revolta toma conta do nosso coração, quando o sofrimento ele vem com uma intensidade tão grande que nós, em alguns momentos, não conseguimos suportar, nós cerramos os nossos ouvidos para qualquer tipo de orientação do alto. E aí é bonito a gente ver como que se constrói o papel do consolador prometido. Porque a doutrina vem nos ensinar muita coisa. E vem nos ensinar principalmente que estamos na função de auxiliar os nossos irmãos em humanidade quando em alguma situação nós estamos mais preparados do que eles. Cabe a nós, nesse momento, ser a mão que vai estender para aquele que está precisando de consolo. Porque muitas vezes, no momento da dor e da revolta,
a gente não consegue tirar os olhos de dentro da gente mesmo. Ah, mas a dona Ivone conseguiu. Ela fala que tinha momentos em que a dor era tão profunda que quando ela olhava para o lado, estava o Charles e o Dr. Bezerra sentados do lado da cama dela, espíritos, mas ela vendo, falando com ela para suportar que aquelas dores acabariam um dia. Que ela tivesse a força de confiar e esperar um pouco mais, porque ela venceria tudo aquilo. Tem hora em que nós precisamos ser aqueles que vão dizer que é necessário esperar e confiar um pouco mais. Tem horas em que talvez nós sejamos as únicas pessoas capazes de fazer isso para quem está do nosso lado. Ele segue. A prece é um sustentáculo para a alma. E realmente a prece, bem conhecida e bem utilizada, ela traz todos os recursos que a gente precisa. Mas ela não basta. Como assim? É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Porque não adianta a gente jogar para fora palavras achando que essas palavras vão ser o suficiente se nós não temos construída dentro de nós a certeza da ação de Deus em nossas vidas. Ou seja, a certeza de que somos espíritos, filhos de um Pai que é eterno e que traz a nós também a condição de sermos imortais, que a nossa existência não é só essa, que estamos aqui numa experiência encarnatória, que precisamos sim aproveitar tanto o amor quanto a dor de tudo aquilo que nos é oferecido nessa existência. Não adianta também fingirmos que não estamos encarnados e queremos viver antecipadamente num mundo espiritual que ainda não chegou a hora de vivermos, mas é preciso que saibamos lidar com tudo, em tudo, com equilíbrio. Frequentemente ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Como assim? A aflição não ser penosa? Porque parece que são coisas consequentes, né? Toda aflição tem que ser penosa. A pessoa é louca se ela está passando por uma dificuldade, por um sofrimento, por uma dor e está lidando tudo bem com aquilo. E aí eu vou aproveitar uma amiga nossa que está aí presente, que eu lembro que eu levei um susto tão grande uma vez que eu cheguei em Governador Valadares, era 5 horas da manhã e meu pai avisou que a irmã dela tinha desencarnado. E ele ainda virou assim, você vai lá no velório? Porque eu acho que ia ser 8 horas da manhã inteira. Aí eu troquei de roupa, arrumei as coisas, não posso não. E eu cheguei lá, eu levei um susto tão grande porque ela estava calma. E a gente vira assim, gente, tem alguma coisa errada, porque como é que uma pessoa está calma numa situação dessa? E a gente acaba trazendo para a gente como que a gente reagiria nessas situações. Naquele momento, a tranquilidade, a certeza de que tudo aquilo tinha um propósito, fez com que essa nossa amiga conseguisse manter a calma necessária, até para dar o suporte para todos aqueles outros irmãos que estavam junto dela e que talvez não tivessem o mesmo tipo de entendimento. É necessário que a aflição não seja penosa. Mas como assim? Vamos entender um pouco melhor. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente. Porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Para que eu estou aqui na Terra? Eu vim aqui nessa encarnação com que objetivo? Ah, Rogério, eu não sei muito bem por que eu estou aqui. Pois é. O que mais me incomoda? É a família que talvez não me entenda muito bem, porque às vezes a gente nasce em famílias onde a gente não se sente tão querido como a gente gostaria de sentir. Ou será que é porque aquele sonho todo que eu tinha com relação ao casamento não se concretizou da forma que eu pensei? O príncipe virou um sapo, como diz a música? Pode ser que essas dificuldades que são colocadas na minha vida sejam as ferramentas que Deus permitiu que fossem trazidas para que eu pudesse trabalhar em mim as virtudes necessárias para o meu crescimento. Entender o problema? Não é para eu mudar o outro. Não é para eu mudar a minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs, o meu marido, a minha filha, o meu filho, não. É para utilizar aquilo que eles têm condições de me oferecer para trabalhar em mim
a paciência, a resignação, o amor, a esperança, a fé, as virtudes que eu careço. Por isso ele continua: ficai satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. E cada um de nós sabe quanto que as dificuldades morais são doloridas para as nossas existências. O quanto que é difícil da gente admitir as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos erros. As penas morais são muito mais dolorosas. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem. A gente não é recompensado enquanto a gente está aqui na Terra por assumir as dificuldades morais que a gente traz. Mas o Lacordaire ainda comenta: mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. E pulando para o último parágrafo: bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim, e a sugestão dele: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo, 100 vezes multiplicado, a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Não é, aliás, pode parecer às vezes meio insensível a gente abordar essas questões, mas nesse mundo que estamos enfrentando neste momento das nossas existências, que foi dito lá no Obras Póstumas, na passagem Regeneração da Humanidade, que seria um período onde os níveis de suicídio e de loucura seriam exacerbados de tal forma a ponto de atingir até as crianças, e são esses os dias que estamos vivendo. Esse período faz com que a gente sinta a necessidade de acordar para a urgência de entendermos as nossas vidas numa dimensão um pouco mais ampla, para que possa fazer sentido, para que possa se tornar de alguma forma mais leve. E quando a gente consegue olhar para as nossas existências, entendendo e acreditando de verdade que somos filhos de um Pai generoso, justo, amoroso, que não está aqui para nos castigar, mas para dar os recursos de educação que nós necessitamos, para que daqui a pouco a gente consiga ser realmente mais livre, mais pleno, as coisas ficam diferentes. Sofrer faz parte da vida, porque a dor faz parte da vida. O problema é como que vamos lidar com esse sofrimento e com essa dor. Ela não precisa ser maior do que a gente. Nós somos maiores do que ela. Elas são os recursos colocados à nossa disposição para que a gente possa chegar mais rápido junto àqueles que estão nos esperando amorosamente quando as portas dessa vida se encerrarem na matéria. A reflexão que a gente tinha trazido era nesse sentido. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a confiança depositada, a oportunidade de encontrar pessoas que são tão caras ao coração e de conhecer outros que vai ficar marcado durante muito tempo nas faces que a gente está vendo, e que possamos todos ter uma semana de paz, de alegria, de esperança e fé de que não estamos sozinhos e de que não estamos desamparados, e que todas as lutas enfrentadas por nós são presentes colocados em nossas existências para nos fazer melhores. Muito obrigada, uma boa noite, e que todos possamos permanecer com Jesus e com Deus em nossas vidas. Fernando, você estava querendo falar alguma coisa? Fernando, você levantou a mão? Não, né? Pensei que... Desculpa. Tá bom, não tem problema não. Muito obrigado, querida Rogéria. Grandes reflexões, que possamos levar essas reflexões para essa semana que se inicia e que a gente possa, de fato, com essas ferramentas que Deus nos oferece, vivenciar a dor que nos aflige da maneira mais
tranquila possível, né? Que a gente consiga aplicar os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz no nosso dia a dia. Muito, muito obrigado mesmo. As pessoas estão aqui agradecendo as reflexões, e eu vou pedir, peraí, antes de eu pedir que você faça a prece de encerramento, que vou pedir, já está pedido, eu vou falar para os companheiros que domingo que vem, a nossa reunião vai acontecer com 3 casas. As nossas 2 casas, que aqui hoje estão, mais o grupo Paulo Estevão de Nova Venécia, porque vai falar para nós Jorge Elahá, de Rondônia. O tema é livre-arbítrio e doença mental. Né? Então, a gente vai divulgar essa palestra. Nós conseguimos com ele já o ano passado, ele só tinha vaga para o mês de março. Né? Então, vamos prestigiar, né, todos nós, que certamente serão grandes aprendizados novamente. Querida, por gentileza, faça a prece de encerramento para nós. Vamos agradecer, né? Oi, Pai. Muito obrigada, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor coloca em nossas vidas, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela certeza que temos do amparo de todos os nossos irmãos, da nossa família espiritual, nos mais diversos campos da vida, nos cercando, torcendo por nós, vivendo conosco as nossas lutas e as nossas conquistas. Te agradecemos, Senhor, pela bênção da doutrina nos nossos caminhos, pela maravilha que é o Evangelho do Cristo, nos guiando e nos mostrando as tuas divinas leis, de forma que possamos entendê-las e aplicá-las. Te agradecemos, Pai, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por tudo aquilo que a tua misericórdia coloca em nossos caminhos, para nos auxiliar a sairmos desta encarnação melhores do que aqui entramos. Fica conosco, Senhor, que as tuas bênçãos possam se fazer mais presentes e mais sentidas por nós em nosso dia a dia. Que durante esta semana possamos estar em condições melhores de ouvirmos os nossos amigos que nos inspiram a todo momento, assim como de ouvirmos também a mensagem do teu amor chegando até nós, através de tudo aquilo que nos serve. Fica conosco, Pai. Envolve-nos na tua misericórdia e auxilia-nos a permanecermos contigo mais uma vez. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença.